A grávida pedia socorro na recepção. Até que um homem poderoso disse algo inesperado. Cláudia Santos sentia as contrações ficarem mais fortes a cada minuto que passava. Aos 8 meses de gestação, sabia que algo estava errado, mas não tinha para onde correr além daquele hospital particular que brilhava como um palácio diante de seus olhos desesperados. Foi quando chegou ao balcão de recepção que sua esperança começou a desmoronar. A jovem de uniforme azul a olhou de cima a baixo, notando as roupas simples e gastas. "Por favor, preciso de ajuda urgente", disse Cláudia, segurando a barriga com ambas as mãos. "Estou sentindo muita dor e..." "Senhora, este é um hospital particular", interrompeu a recepcionista com frieza. "Tem convênio médico?" "Não, mas é emergência. Por favor, estou grávida de 8 meses e..." "Sem convênio, só atendemos mediante pagamento antecipado. São R$ 3.000 para consulta de emergência." Cláudia sentiu o mundo girar. R$ 3.000 era mais do que ganhava em 3 meses como diarista. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enquanto a dor se intensificava. "Eu não tenho esse dinheiro, mas, por favor, é meu bebê." "Sinto muito, mas são as regras do hospital. Tem o Hospital Público São Francisco a 20 quilômetros daqui." 20 quilômetros? Eu não vou conseguir chegar lá." As pessoas na recepção começaram a olhar, alguns com pena, outros com incômodo. Cláudia se apoiou no balcão, sentindo uma contração mais forte. "Moça, por favor, eu imploro. Farei qualquer coisa para pagar depois, mas agora preciso de..." "As regras são claras", repetiu a recepcionista, já impaciente. "Sem pagamento, sem atendimento." Foi nesse momento que uma voz masculina ecoou pelo hall. "Que regras são essas?" Todos se viraram para ver um homem de aproximadamente 45 anos, usando terno escuro bem cortado, caminhando em direção ao balcão. Seu porte imponente e a forma como os funcionários imediatamente se endireitaram deixavam claro que ele não era um visitante comum. "Doutor Henrique!" exclamou a recepcionista, visivelmente nervosa. "Eu estava explicando para a senhora que..." "Escutei perfeitamente o que você estava explicando", disse Henrique Mendes, diretor-geral do Hospital Santa Rita, olhando diretamente para Cláudia. "Senhora, a senhora precisa de atendimento médico?" "Sim, senhor", respondeu Cláudia entre soluços. "Estou grávida de 8 meses e sentindo muitas dores, mas não tenho dinheiro para..." "Amanda", disse ele, dirigindo-se à recepcionista, "prepare imediatamente uma ficha de atendimento para esta senhora. Emergência obstétrica. Mas, doutor, ela não tem convênio e..." "Eu não pedi sua opinião sobre convênio. Pedi uma ficha de emergência. Agora." O tom de Henrique não admitia discussão. Amanda, com as mãos trêmulas, começou a digitar rapidamente no computador. "Doutor, Henrique", chamou ele para um médico que passava. "Preciso que examine esta paciente imediatamente. Suspeita de trabalho de parto prematuro." "Mas, senhor", sussurrou Cláudia, ainda não acreditando no que estava acontecendo, "eu não posso pagar." "Não se preocupe com isso agora", disse Henrique, sua voz suavizando ao falar com ela. "O importante é cuidar de você e do seu bebê." Enquanto Cláudia era levada para o consultório em uma cadeira de rodas, Henrique ficou observando. Havia algo naquela cena que o tocou de uma forma inexplicável. Talvez fosse o desespero genuíno nos olhos dela, ou a forma como protegia a barriga como se fosse seu bem mais precioso. Dentro do consultório, Dr. Henrique realizou um exame completo. Os batimentos cardíacos do bebê estavam irregulares e Cláudia apresentava sinais de pré-eclâmpsia. "Preciso internada para observação", disse o médico. "É um caso sério, mas com o tratamento adequado. Tanto você quanto o bebê ficarão bem." "Doutor", disse Cláudia, as lágrimas voltando, "eu realmente não tenho como pagar. Trabalho como diarista, mas com a gravidez não consegui mais trabalhar. Não tenho família, não tenho ninguém." Dr. Henrique, que havia acompanhado todo o exame, se aproximou. "Já disse que não precisa se preocupar com isso. Será internada no quarto 307. Terá todo o cuidado necessário." "Mas por quê?" perguntou ela confusa. "O senhor nem me conhece." Henrique hesitou por um momento. Como explicar algo que ele mesmo não entendia completamente? "Porque é o certo a fazer", respondeu simplesmente.
Nas próximas horas, Cláudia foi instalada em um quarto confortável. Uma enfermeira chamada Márcia trouxe roupas limpas e produtos de higiene. Nunca vi o Dr. Henrique fazer isso por um paciente, comentou Márcia enquanto arrumava a mesa de cabeceira. Em 15 anos trabalhando aqui, ele sempre foi muito distante dessas questões. Como assim? Perguntou Cláudia. Ele é um excelente diretor, muito competente, mas nunca se envolveu pessoalmente com casos de pacientes. Sempre deixou isso para o setor social. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Cláudia ficou pensativa. Realmente parecia estranho um diretor de hospital se envolver tanto com uma desconhecida. Mas estava tão grata que decidiu não questionar a sorte que havia encontrado. Na manhã seguinte, Henrique apareceu no quarto dela durante sua ronda médica habitual. Como está se sentindo hoje? Perguntou, verificando os gráficos médicos. Muito melhor, obrigada. Os remédios ajudaram com a pressão e as dores diminuíram. Que bom, o bebê também está reagindo bem ao tratamento. Cláudia o observou enquanto ele anotava algumas informações. Havia uma gentileza em seus gestos que contrastava com a autoridade que demonstrava com a equipe. Já posso fazer uma pergunta? Disse ela timidamente. Claro. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Quero dizer, deve ter muitas pessoas precisando de ajuda. Henrique parou de escrever e a olhou diretamente nos olhos. Você tem razão. Há muitas pessoas que precisam de ajuda, mas nem todas chegam até mim no momento certo. Momento certo? Às vezes a vida nos coloca situações onde podemos fazer a diferença. E quando isso acontece, temos uma escolha: agir ou fingir que não vimos. Cláudia sentiu que havia mais por trás dessas palavras, mas não insistiu. Bem, continuou Henrique, vou precisar que fique internada por pelo menos uma semana para monitoramento. Depois disso, repouso absoluto até o parto. Repouso absoluto? Mas eu preciso trabalhar. Não tenho como... Onde você mora? Em um quarto alugado no bairro São José, mas o aluguel está atrasado 3 meses. Provavelmente, quando sair daqui, não terei mais onde ficar. Henrique fez mais algumas anotações em silêncio. Aquela informação o incomodou mais do que esperava. Vamos resolver uma coisa de cada vez, disse finalmente. Primeiro, vamos cuidar da sua saúde e do bebê. Durante os dias seguintes, Henrique visitou Cláudia diariamente, sempre com desculpas médicas, mas as conversas se estendiam além dos protocolos hospitalares. Cláudia contou sobre sua vida. Órfã desde os 15 anos, passou por vários empregos até se estabilizar como diarista. Engravidou do namorado Ricardo, que a abandonou assim que soube da gravidez. Ele disse que não estava pronto para ser pai, contou ela uma tarde. Que tinha planos e um bebê não estava incluído neles. E você? Queria ser mãe? Sempre sonhei em ter uma família. Mesmo sendo sozinha no mundo, sempre acreditei que um dia teria minha própria família. Quando descobri a gravidez, fiquei assustada, mas também muito feliz. Henrique a ouvia com atenção, fazendo perguntas que demonstravam interesse genuíno. E o nome já escolheu? Se for menina, quero chamar de Sofia. Se for menino, Gabriel. Henrique gelou. Sofia era o nome que ele e a ex-esposa haviam escolhido para a filha que nunca tiveram. Sofia é um nome bonito, disse disfarçando a emoção. Significa sabedoria. Sempre gostei da ideia de ter uma filha sábia. Naquela noite, Henrique ficou em seu escritório até muito tarde, pensando na conversa. Fazia 5 anos que estava divorciado de Helena. O casamento terminou exatamente pela questão de ter filhos. Ela queria se dedicar à carreira de arquiteta e via filhos como obstáculo. Ele sonhava em ser pai. A discussão se tornou tão frequente e dolorosa que optaram pela separação. Desde então, Henrique mergulhou no trabalho, construindo sua reputação como um dos melhores administradores hospitalares do estado. Mas ver Cláudia, uma mulher sozinha e vulnerável enfrentando a maternidade com tanta coragem, despertou nele sentimentos que havia enterrado há muito tempo. Na manhã seguinte, a assistente social do hospital, doutora Regina, procurou Henrique em seu escritório.
Dr. Henrique, preciso conversar sobre a paciente Cláudia Santos. O que tem ela? Estou preocupada com o envolvimento excessivo que o senhor está demonstrando com este caso. Excessivo? Como assim? O senhor está visitando ela todos os dias, autorizou procedimentos caros sem autorização prévia e agora soube que quer manter ela internada além do necessário. Henrique se levantou da cadeira claramente irritado. Doutora Regina, essa paciente chegou aqui em estado crítico. Fiz o que qualquer médico responsável faria. Mas o senhor não é médico dela e está criando um precedente perigoso. Se todos os pacientes carentes receberem esse tratamento, o hospital... O hospital o quê? Irá à falência por salvar vidas? Não é isso, mas... Doutora Regina, eu agradeço sua preocupação, mas a decisão sobre os pacientes internados é minha. Regina saiu do escritório sem convencer Henrique, mas suas palavras plantaram uma semente de dúvida. Estaria ele sendo profissional ou havia algo pessoal envolvido? Quando chegou ao quarto de Cláudia naquela tarde, encontrou-a conversando com uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos. Henrique, disse a mulher ao vê-lo, que coincidência encontrar você aqui. Era Helena, sua ex-esposa. O coração de Henrique acelerou. Helena, o que faz aqui? Consultei o Dr. Maurício sobre uns exames ginecológicos. E você? Visitando pacientes agora? O tom de Helena tinha um sarcasmo que Cláudia não compreendeu, mas percebeu a tensão entre eles. Esta é Cláudia Santos, disse Henrique formalmente. Cláudia, esta é Helena, uma conhecida minha. Muito prazer, disse Cláudia educadamente. O prazer é meu, respondeu Helena, mas seus olhos analisavam Cláudia de uma forma que a deixou desconfortável. Henrique, posso falar com você um momento, em particular? Eles saíram para o corredor. Então é essa a sua nova caridade? Disse Helena assim que saíram do quarto. Do que você está falando? Por favor, Henrique, conheço você há 15 anos. Sei quando está interessado em alguém. Ela é uma paciente que precisava de ajuda. Uma paciente jovem, grávida e vulnerável. Muito conveniente para alguém que sempre quis ser pai e salvador. Helena, você não tem direito de... Tenho, sim. Estou preocupada com você. Esta fixação não é saudável. Não é fixação. É compaixão. Algo que talvez você não compreenda. Compaixão? Helena riu amargamente. Ou você está tentando viver a fantasia da família que nunca tivemos? As palavras de Helena atingiram Henrique como um soco. Depois que ela se foi, ele ficou no corredor por vários minutos tentando organizar os pensamentos. Quando voltou ao quarto, Cláudia estava visivelmente perturbada. Ela é sua ex-esposa, não é? Perguntou diretamente. Henrique suspirou. É, como você soube? Pela forma como ela falou com você e pelas coisas que disse sobre mim. O que ela disse? Perguntou se eu era sua nova caridade, se você sempre ajudava jovens grávidas em dificuldades. Henrique sentou na cadeira ao lado da cama. Cláudia, quero que você saiba que... Doutor Henrique, interrompeu ela, eu preciso saber a verdade. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Henrique olhou para suas mãos por um longo momento. Porque quando você chegou aqui, desesperada e sozinha, eu vi alguém que precisava de ajuda. E eu estava em posição de ajudar. Só isso? Não, admitiu ele. Há mais. Cláudia esperou em silêncio. Helena e eu nos divorciamos porque ela não queria ter filhos. Para ela, crianças eram um empecilho para seus objetivos profissionais. Para mim, família sempre foi prioridade. E agora está tentando viver isso através de mim? A pergunta direta de Cláudia o surpreendeu. Não sei, respondeu honestamente. Talvez no início tenha sido isso, mas conhecendo você, vendo sua força, sua determinação, tornou-se algo diferente. O quê? Admiração, respeito e um desejo genuíno de ajudar alguém que merece. Cláudia ficou em silêncio, processando as palavras dele. Eu agradeço sua honestidade, disse finalmente, mas preciso pensar sobre isso. Henrique assentiu e se levantou para sair. Doutor Henrique? Chamou ela quando ele chegou à porta. Sim?
Independente de suas motivações, você salvou minha vida e a do meu bebê. Nunca vou esquecer isso. Naquela noite, Cláudia ficou acordada pensando na conversa. Estava confusa sobre os sentimentos que começava a nutrir por Henrique. Gratidão? Afeto? Algo mais profundo? E Henrique? Estaria sendo sincero sobre suas motivações ou havia algo mais que ele não estava contando? No dia seguinte, Henrique não apareceu para sua visita habitual. Cláudia ficou preocupada, mas a enfermeira Márcia explicou que ele havia viajado para um congresso médico. Foi durante sua ausência que Ricardo, o ex-namorado de Cláudia, apareceu no hospital. "Oi, Clau", disse ele entrando no quarto com um sorriso que ela conhecia bem. "Ricardo, como soube que eu estava aqui?" "Encontrei a Dona Teresa na rua. Ela disse que você estava internada em um hospital particular. Nossa, que lugar chique." Ricardo tinha 28 anos, era bonito e charmoso, mas Cláudia havia aprendido que por trás do sorriso havia uma irresponsabilidade que a machucou profundamente. "O que você quer?" perguntou friamente. "Que frieza é essa? Vim ver como você está, como está nosso bebê." "Nosso bebê?" Você deixou bem claro que não queria saber de pai. "Clau, eu estava assustado, não sabia como reagir. Mas agora tive tempo para pensar. Quero assumir minha responsabilidade." "Responsabilidade? Depois de 6 meses sumido?" "Eu sei que foi errado, mas estou aqui agora. Quero cuidar de vocês." Cláudia o observou desconfiada. Ricardo nunca fazia nada sem uma motivação pessoal. "Por acaso você soube que estou sendo ajudada por alguém com dinheiro?" "Que história é essa?" disse ele tentando parecer inocente. "Responde, Ricardo, é por isso que voltou?" "Claro que não. Voltei porque amo você e quero ser pai do nosso filho." Mas Cláudia podia ver a mentira em seus olhos. Conhecia bem demais aquela expressão. "Ricardo, vá embora, não quero você aqui. Não pode me impedir de ver meu filho. Por enquanto, é meu filho. Você perdeu o direito quando me abandonou grávida." "Isso vai mudar, Cláudia. Vou lutar pelos meus direitos." Depois que ele saiu, Cláudia ficou muito abalada. A gravidez já era suficientemente complicada sem ter que lidar com Ricardo novamente. Quando Henrique retornou 2 dias depois, encontrou Cláudia visivelmente perturbada. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou imediatamente. "Meu ex-namorado apareceu, o pai do bebê." Henrique sentiu um aperto no peito. "O que ele queria?" "Diz que quer assumir a paternidade agora, que se arrependeu de ter me abandonado." "E você, o que quer?" "Não sei mais em quem confiar", disse ela, começando a chorar. "Quando precisei dele, ele fugiu. Agora que estou sendo ajudada, ele volta." Henrique se aproximou e, hesitante, colocou a mão no ombro dela. "Cláudia, você tem todo o direito de estar confusa. Mas lembre-se, as ações das pessoas mostram quem elas realmente são, não suas palavras." "Mas ele é o pai. Talvez mereça uma segunda chance." "Talvez. Mas você não deve tomar essa decisão sob pressão. Está passando por um momento delicado." "Doutor Henrique", disse ela olhando diretamente para ele, "posso confiar no senhor?" A pergunta pegou Henrique desprevenido. "Espero que sim", respondeu sinceramente. "Mas a decisão de confiar deve ser sua." Naquela tarde, enquanto Henrique estava em uma reunião, Ricardo retornou ao hospital. Desta vez, abordou diretamente a enfermeira Márcia. "Oi, sou o namorado da Cláudia do quarto 307. Queria saber quem está pagando as contas dela." "Senhor, não posso dar essa informação", respondeu Márcia profissionalmente. "Olha, eu sou o pai da criança. Tenho o direito de saber quem está bancando minha namorada. Primeiro, ela não é mais sua namorada. Segundo, informações sobre pagamentos são confidenciais." Ricardo saiu irritado, mas mais determinado ainda a descobrir a fonte do dinheiro. Naquela noite, ele esperou no estacionamento do hospital até ver Henrique saindo. Seguiu seu carro até um apartamento em uma região nobre da cidade. No dia seguinte, Ricardo voltou ao hospital com uma nova estratégia. "Clau, preciso conversar com você sobre uma coisa séria." "O que é agora, Ricardo? Quem é o cara que está pagando suas contas aqui?" "Como assim?" "Não se faça de desentendida. Descobri que tem um homem rico bancando você. É o diretor do hospital, né?"
Cláudia ficou em silêncio. Não havia pensado muito na questão financeira. Estava focada em se recuperar. E daí? Ele está me ajudando porque preciso. Ah, Clau, você é muito ingênua. Homem não faz nada de graça, principalmente para uma mulher bonita e vulnerável como você. Que insinuação é essa? Estou dizendo que ele quer algo em troca, e provavelmente já está recebendo, né? Você é nojento, Ricardo. Dr. Henrique é um homem honrado que... Homem honrado? Riu Ricardo. Clau, acorda. Ele está se aproveitando da sua situação. Você está sendo manipulada. Sai daqui agora. Não vou sair, não. Esse cara está usando você e eu não vou permitir. Foi nesse momento que Henrique chegou para sua visita diária. Algum problema aqui? Perguntou ao ver Cláudia agitada. Ah, o famoso benfeitor, disse Ricardo ironicamente. Queria conhecer o homem que está ajudando minha namorada. Ela não é sua namorada, respondeu Henrique calmamente. Ex-namorada, tanto faz. Mas é mãe do meu filho. E quero saber que tipo de ajuda você está dando para ela. O tipo de ajuda que você deveria ter dado, respondeu Henrique, mantendo a calma. Escuta aqui, seu rico de merda. Não sei que joguinho você está jogando, mas... Ricardo, gritou Cláudia. Para com isso. Dr. Henrique me salvou quando você me abandonou. Ele te salvou? Ou está se aproveitando de você? Henrique deu um passo à frente. Jovem, sugiro que você saia. Está perturbando uma paciente em recuperação. Não vou sair, não. Quero que você me explique quais são suas reais intenções com a mãe do meu filho. Minhas intenções são ajudar uma pessoa que precisa. Conceito que talvez você não compreenda. Para de bancar o santo. Homem como você não faz caridade sem querer algo em troca. Cláudia, que estava assistindo à discussão com crescente ansiedade, começou a sentir dores abdominais. Para vocês dois, gritou ela. Estou passando mal. Imediatamente, Henrique correu para o lado da cama. Chame a enfermeira, disse para Ricardo, mas ele já havia saído do quarto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Dr. Maurício chegou rapidamente e examinou Cláudia. A pressão disparou. Vamos ter que ajustar a medicação e ela precisa de repouso absoluto. Nada de visitas estressantes. Doutor, disse Cláudia quando ficaram sozinhos. Eu não sei mais o que pensar. Ricardo disse coisas sobre o senhor. Que tipo de coisas? Que o senhor está se aproveitando da minha situação. Que quer algo em troca da ajuda. Henrique sentou na cadeira ao lado da cama. Cláudia, olhe para mim, disse gentilmente. Desde que chegou aqui alguma vez eu fiz algo que a deixasse desconfortável? Pedi algo em troca? Insinuei qualquer coisa inadequada? Não, admitiu ela. Então por que acreditaria nas palavras de alguém que a abandonou quando mais precisou? Porque não consigo entender por que alguém como o senhor faria tanto por alguém como eu. Alguém como você? Henrique repetiu. Cláudia, você é uma mulher corajosa, que está enfrentando sozinha uma das situações mais difíceis da vida. Merece ajuda, merece respeito. Mas e se Ricardo estiver certo? E se eu estiver sendo ingênua? Então, quando descobrir, pode tomar as decisões necessárias. Mas não deixe o medo ou as palavras venenosas de alguém ressentido impedirem você de aceitar ajuda genuína. Cláudia olhou para Henrique por um longo momento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor já foi casado? Sim, divorciado há 5 anos. Por quê? Henrique hesitou. Diferenças irreconciliáveis sobre ter família. Ela não queria filhos? Exato. E o senhor queria muito? Sim, sempre sonhei em ser pai. Cláudia processou essa informação. Então talvez Ricardo tenha razão. Talvez o senhor esteja tentando viver através de mim a família que não teve. Henrique suspirou profundamente. Talvez no início tenha sido isso, admitiu. Mas não é mais. Como posso ter certeza? Não pode, disse ele honestamente. Só o tempo e minhas ações vão provar isso. Doutor Henrique, disse ela após uma pausa, preciso de um tempo para pensar sobre tudo isso. Claro, é seu direito.
Não estou pedindo para o senhor parar de me ajudar medicamente, mas preciso entender meus próprios sentimentos antes de decidir qualquer coisa. Henrique assentiu e se levantou. Vou deixar você descansar. Se precisar de alguma coisa médica, estarei disponível. Depois que ele saiu, Cláudia ficou sozinha com seus pensamentos. As palavras de Ricardo a perturbavam, mas as ações de Henrique falavam mais alto. Ainda assim, precisava entender o que estava sentindo por ele. Nos dias seguintes, Henrique manteve distância emocional, visitando Cláudia apenas para questões médicas. Ela notou a mudança e, para sua surpresa, sentiu falta das conversas mais pessoais. Foi durante essa fase que uma nova personagem entrou na história. Dulce Carvalho, de 67 anos, que dividia o quarto com Cláudia após uma cirurgia de vesícula. "Menina", disse Dulce numa tarde, "estou aqui há 3 dias observando você suspirar e olhar para a porta esperando alguém." "Não sei do que a senhora está falando", respondeu Cláudia. "Estou falando do doutor Bonito que parou de fazer suas visitas carinhosas." "Não eram visitas carinhosas, eram consultas médicas." "Menina, tenho 67 anos. Já vi muita coisa na vida. Aquele homem não olha para você como médico, olha para paciente. A senhora não conhece a situação. Sei que você está grávida, sozinha, e um homem aparentemente bom estava cuidando de você. Agora vocês dois estão tristes. Não precisa ser muito esperta para entender. É complicado, dona Dulce. Todas as coisas boas da vida são complicadas, minha filha. As simples geralmente não valem a pena. Mas e se ele só está sendo legal porque... Porque o quê? Porque é bonito, educado, médico e tem bom coração? Menina, você está procurando defeito em prego. Não é isso. É que apareceu meu ex-namorado dizendo coisas... "Ah, bom", exclamou Dulce. "Agora tudo faz sentido. O ex-namorado que te abandonou grávida voltou para falar mal de quem está te ajudando. E você deu ouvidos para ele. Não é bem assim. É exatamente assim. Minha filha, em 67 anos de vida, aprendi uma coisa. Quando alguém que te machucou vem falar mal de quem está te tratando bem, é porque está com medo de perder alguma coisa. Perder o quê? Ele me abandonou. Perder o controle sobre você. Homem que não presta, não suporta ver a mulher que desprezou sendo valorizada por outro." As palavras de Dulce fizeram Cláudia refletir profundamente. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou pensando em todas as ações de Henrique desde que chegara ao hospital. Em nenhum momento ele havia sido inadequado. Pelo contrário, sempre respeitoso e gentil. E Ricardo havia aparecido justamente quando soube que ela estava sendo ajudada por alguém com recursos. Na manhã seguinte, quando Henrique fez sua ronda médica matinal, Cláudia o chamou. "Doutor Henrique, podemos conversar?" "Claro. Sobre o tratamento?" "Sobre nós." Henrique parou de escrever no prontuário. "Não há um nós, Cláudia. Há um médico cuidando de uma paciente. Não minta para mim, nem para si mesmo." "Cláudia, você deixou claro que precisava de tempo. Estou respeitando isso." "E se eu disser que já pensei o suficiente?" Henrique a olhou atentamente. "E qual foi sua conclusão?" "Que Ricardo está tentando me manipular porque não suporta me ver bem. E que talvez eu esteja deixando o medo impedir algo bom de acontecer." "Algo bom?" "A amizade que estava surgindo entre nós. O carinho que eu estava começando a sentir." Henrique sentou na cadeira ao lado da cama. "Cláudia, preciso que entenda uma coisa. Meus sentimentos por você são reais, mas também sei que você está em uma situação vulnerável. Não quero que mais tarde se arrependa de decisões tomadas agora. E se eu disser que não vou me arrepender? Como pode ter certeza? Porque pela primeira vez em muito tempo me sinto protegida. Não por dinheiro ou posição social, mas por carinho genuíno." "Cláudia." "Doutor Henrique, posso fazer uma confissão?" Ele assentiu. "Eu estava começando a me apaixonar pelo senhor. E isso me assustou tanto que preferi acreditar nas mentiras do Ricardo do que enfrentar meus próprios sentimentos." As palavras de Cláudia atingiram Henrique como um raio. "Você tem certeza do que está dizendo?" "Absoluta. A pergunta é, o senhor sente algo por mim além de compaixão?"
Henrique olhou profundamente nos olhos dela. Sinto. Muito mais do que deveria, considerando as circunstâncias. Que tipo de sentimento? Admiração pela sua força, carinho pela sua doçura, proteção por sua vulnerabilidade. Que algo mais profundo que ainda estou tentando entender. Algo mais profundo? Amor, disse ele simplesmente. Estou me apaixonando por você, Cláudia. E isso me assusta tanto quanto a você. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da confissão mútua. E agora? Perguntou ela. Agora vamos ser honestos um com o outro. Você está grávida de outro homem, enfrentando uma situação complicada. Eu sou um homem mais velho, divorciado, que pode estar confundindo seus próprios desejos com amor verdadeiro. E se não estivermos confundindo nada? E se for real? Então vamos descobrir juntos, mas sem pressa, sem pressão, deixando os sentimentos se desenvolverem naturalmente. Cláudia sorriu pela primeira vez em dias. Posso pedir uma coisa? Claro. Para de me tratar apenas como paciente. Senti sua falta nesses últimos dias. Henrique sorriu também. Eu também senti sua falta. Naquela tarde, quando Ricardo apareceu novamente no hospital, encontrou uma Cláudia diferente. Oi, Clau. Vim ver como você está. Estou bem, Ricardo. Mas já disse que não quero você aqui. Clau, pensei no que conversamos. Sobre aquele doutor. Acho que você deveria saber algumas coisas sobre ele. Que coisas? Fiz uma pesquisa sobre ele. Sabia que foi casado com uma mulher rica? E que o casamento acabou porque ela não quis ter filhos com ele? E daí? E daí que agora ele encontrou uma mulher grávida e vulnerável para viver a fantasia de família que não teve. Ricardo, você não conhece o Dr. Henrique. Conheço homens como ele, ricos, poderosos, que acham que podem comprar qualquer coisa, incluindo mulheres em situação difícil. Ninguém me comprou. Não? Então por que você está aqui neste hospital caro? Por que está recebendo tratamento VIP? Por que um diretor-geral se interessa tanto por uma diarista? Porque ele tem bom coração. Clau, acorda. Homens assim não fazem caridade. Eles fazem investimentos. E você é o investimento dele para ter a família que sempre quis. Mesmo que fosse verdade, qual é o problema? Pelo menos ele não me abandonou grávida. Eu estava assustado, mas agora quero assumir minha responsabilidade. Agora que soube que tem alguém me ajudando financeiramente. Isso não é verdade. Ricardo, você me conhece há 2 anos. Em todo esse tempo, alguma vez demonstrou ter dinheiro guardado para sustentar uma família? Posso conseguir um emprego melhor? Pode, mas não conseguiu enquanto estava comigo. Só se interessou agora. Clau, ele está te manipulando. Não consegue ver isso? Sabe o que eu vejo, Ricardo? Vejo um homem que me trata com respeito, que se preocupa com meu bem-estar, que não foge quando as coisas ficam difíceis. E quando o bebê nascer, você acha que ele vai aceitar criar filho de outro? A pergunta atingiu Cláudia em cheio porque era algo que ela mesma havia pensado. Não sei, admitiu ela, mas pelo menos vou descobrir ao lado de alguém que demonstra carinho por mim. Cláudia, eu te amo. Sempre amei. Foi só medo que me fez agir daquele jeito. Se me amasse, não teria me abandonado no momento que mais precisei. Todo mundo comete erros, me dá uma segunda chance. Ricardo, durante 6 meses você não deu notícias. Não perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, como estava a gravidez. Agora quer que eu acredite que foi só medo? Foi, juro que foi. Mesmo que fosse verdade, é tarde demais. Já não sinto mais nada por você. É por causa dele, não é? Você está confundindo gratidão com amor. Talvez. Mas prefiro estar confusa ao lado de alguém que me respeita do que certa ao lado de alguém que me despreza. Ricardo saiu do quarto visivelmente irritado. No corredor encontrou Henrique, que chegava para visitar Cláudia. Você não vai conseguir, disse Ricardo. Conseguir o quê? Usar ela para ter a família que sua ex-mulher não te deu. Henrique parou e encarou Ricardo. Jovem, você perdeu o direito de opinar sobre a vida dela quando a abandonou. Sugiro que aceite isso e siga em frente. Ela é mãe do meu filho. Ela é uma mulher livre para fazer suas próprias escolhas, e aparentemente escolheu não querer você por perto.
Isso não vai ficar assim. Vai sim. Porque se você continuar perturbando ela, vou tomar as medidas legais necessárias. Ricardo foi embora, mas suas palavras ecoaram na mente de Henrique. Seria ele realmente capaz de aceitar e amar o filho de outro homem? Era uma pergunta que ele mesmo ainda não sabia responder. Quando entrou no quarto de Cláudia, ela percebeu que algo o incomodava. Aconteceu alguma coisa? Encontrei Ricardo no corredor. Ele disse algumas coisas. Que tipo de coisas? Sobre eu estar usando você para ter a família que não tive com minha ex-esposa. E o que o senhor acha disso? Acho que ele tem razão em parte. Cláudia sentiu o coração apertar. Como assim? Cláudia, preciso ser honesto com você sobre algo. Ela esperou em silêncio. Quando você chegou aqui, grávida e precisando de ajuda, algo em mim despertou. Era como se fosse uma oportunidade de ser o homem que sempre quis ser. Protetor, provedor, pai. Continue. Mas conversando com você, conhecendo sua personalidade, sua força, seus sonhos, meus sentimentos mudaram. Não é mais sobre o que você representa, mas sobre quem você é. Tem certeza disso? Absoluta, mas sei que você pode ter dúvidas, e tem todo o direito. Doutor Henrique, posso fazer uma pergunta direta? Claro. Se eu não estivesse grávida, ainda se interessaria por mim? Henrique pensou cuidadosamente antes de responder. Sim, sua gravidez chamou minha atenção, mas sua personalidade conquistou meu coração. E quando o bebê nascer, conseguirá amá-lo como se fosse seu? Não sei, respondeu honestamente. Espero que sim, mas não posso prometer algo que não sei se conseguirei cumprir. Agradeço sua honestidade. Cláudia, não quero criar expectativas falsas. Este é um território inexplorado para mim. Para mim também. Nunca pensei que me envolveria com alguém estando grávida de outro. Então vamos descobrir juntos, sem pressão, sem promessas impossíveis, apenas sendo honestos sobre nossos sentimentos. Combinado. Naquela noite, Dulce observou Cláudia com um sorriso maternal. Menina, você está com cara de quem resolveu alguma coisa importante. Resolvi, dona Dulce. Vou dar uma chance para a felicidade, mesmo não sabendo onde vai dar. Assim que se fala. Sabe qual é o problema da juventude de hoje? Querem garantias para tudo, mas amor não vem com manual de instruções. A senhora acha que estou fazendo certo? Acho que você está sendo corajosa, e coragem é sempre a escolha certa quando se trata de amor. E se der errado? E se der certo? Retrucou Dulce. Menina, você pode passar o resto da vida imaginando os possíveis problemas, ou pode viver cada dia aproveitando os possíveis prazeres. Na semana seguinte, os exames médicos mostraram que Cláudia e o bebê estavam estáveis. Era hora de pensar na alta hospitalar. Onde você vai ficar? Perguntou Henrique durante uma consulta. Não sei ainda. Vou ver se consigo meu quarto de volta ou procurar outro lugar. Cláudia, tenho uma proposta a fazer. Que tipo de proposta? Tenho um apartamento pequeno de 2 quartos que estava alugado, mas ficou vago no mês passado. Você poderia ficar lá até o bebê nascer. Doutor Henrique, isso é muito generoso, mas não é generosidade. É prático. Você precisa de um lugar tranquilo para o repouso, e eu preciso ter certeza de que está bem cuidada. Não posso aceitar sem pagar nada. Então pague o que puder. O importante é sua segurança e a do bebê. Posso pensar? Claro. Naquela tarde, Cláudia conversou longamente com Dulce sobre a proposta. Menina, você está com medo de aceitar ou com medo de não aceitar? Perguntou a senhora perspicaz. Com medo de estar me colocando em uma situação de dependência. E estar na rua é melhor? Não é isso. É que não quero que ele pense que estou com ele por interesse. E você está? Não, claro que não. Então qual é o problema? E se outras pessoas pensarem isso? Menina, outras pessoas não vão criar seu filho, não vão te dar carinho quando você estiver triste, não vão segurar sua mão quando você estiver com medo. Para de se preocupar com o que outros vão pensar e foca no que é melhor para você e seu bebê. Na manhã seguinte,
Cláudia deu sua resposta a Henrique. Aceito sua proposta, mas com algumas condições. Quais? Primeira, vou pagar um aluguel simbólico, mesmo que seja pouco. Combinado. Segunda, quando conseguir um emprego depois que o bebê nascer, vou procurar meu próprio lugar. Se for isso que você quiser. Terceira, nossa relação pessoal não pode ser influenciada pelo fato de eu estar morando em um imóvel seu. Entendo. Mais alguma? Última, se em algum momento você se sentir desconfortável com a situação, pode me dizer, e eu saio sem problemas. E se você se sentir desconfortável, também posso sair a qualquer momento. Perfeito. Quando quer ver o apartamento? Hoje mesmo, se possível. O apartamento ficava em um bairro de classe média, em um prédio simples, mas bem conservado. Tinha 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Era mobiliado com o básico e estava limpo e organizado. É perfeito, disse Cláudia ao ver o espaço. Tem certeza? Não é muito luxuoso. Doutor Henrique, eu vivia em um quarto de pensão. Para mim, isso aqui é um palácio. Naquela tarde, Henrique ajudou Cláudia a se instalar. Ela tinha poucas coisas, algumas roupas, alguns livros e objetos pessoais que havia conseguido recuperar da pensão. Precisa de alguma coisa? Perguntou ele depois que terminaram de arrumar. Por enquanto estou bem, obrigada, por tudo. Cláudia, você não precisa ficar me agradecendo toda hora. Preciso, sim. Ainda não acredito que tudo isso está acontecendo. Acredite, e saiba que não precisa se sentir em dívida comigo. Não é dívida. É gratidão. Então aceite que minha gratidão é estar podendo ajudar alguém que merece. Naquela noite, Cláudia ficou sozinha em seu novo lar temporário. Era estranho estar em um lugar tão silencioso e confortável depois de meses de preocupação constante. Colocou a mão na barriga e conversou com o bebê. Filhinho, acho que nossa sorte está mudando. Encontramos alguém que se importa conosco de verdade. Só espero não estar fazendo escolhas erradas para nós dois. Na manhã seguinte, Henrique ligou para verificar como ela havia passado a primeira noite. Dormi melhor do que há meses, disse ela alegremente. Que bom. Posso passar aí depois do trabalho? Queria conversar sobre algumas coisas práticas. Claro, que horas? Por volta das 7? Estarei esperando. Quando Henrique chegou, trouxe sacolas de supermercado. Achei que talvez precisasse de algumas coisas básicas, disse ele. Doutor Henrique, não precisava... Cláudia, podemos fazer um acordo? Para de dizer que não preciso fazer as coisas que quero fazer. Se está me incomodando, me diga. Se não está, apenas aceite. Está bem, disse ela sorrindo. Obrigada pelas compras. Enquanto guardavam as coisas na cozinha, Henrique fez uma proposta. Estava pensando, você precisa de alguma atividade durante o dia e eu preciso de ajuda com alguns projetos administrativos do hospital. Que tipo de ajuda? Organização de documentos, digitação, arquivo, coisas que você pode fazer aqui de casa, no seu ritmo. Isso seria um trabalho? Seria. Com pagamento, claro. Doutor Henrique... Henrique. Pode me chamar apenas de Henrique quando não estivermos no hospital. Henrique, corrigiu ela. Isso não é caridade? Não. É uma proposta comercial. Preciso mesmo da ajuda, e você tem as habilidades necessárias. Como sabe que tenho as habilidades? Porque vi sua letra, sua forma de se expressar, seu raciocínio. Além disso, quando trabalhava como diarista, fazia algumas tarefas administrativas para suas patroas, não fazia? Fazia sim. Algumas me pediam para organizar papéis, fazer listas, essas coisas. Então aceita? Aceito. Mas quero que seja claro que é uma relação profissional. Absolutamente. Durante o horário de trabalho, será a minha funcionária. No resto do tempo, será... O que exatamente? Não sei, admitiu ela. O que você gostaria que fôssemos? Amigos. Pessoas que se importam uma com a outra. Pessoas descobrindo se podem ser algo mais. Gosto dessa definição. Naquela noite, depois que Henrique foi embora, Cláudia se sentiu mais esperançosa sobre o futuro do que havia se sentido em meses. Nos dias seguintes, estabeleceram uma rotina.
Henrique passava no apartamento todas as manhãs antes do trabalho para deixar documentos e instruções. Cláudia trabalhava durante o dia, organizando e digitalizando relatórios. No final da tarde, ele voltava para buscar o trabalho feito e conversavam um pouco. "Você está fazendo um ótimo trabalho", disse ele após uma semana. "Obrigada. Estava com saudades de me sentir útil." "Sempre foi útil, Cláudia. Ser útil não depende de ter um emprego formal. Mas me sinto melhor contribuindo para alguma coisa. E como está se sentindo em relação a nós?" "Bem", disse ela sorrindo. "Gosto da nossa rotina. Gosto de te ver todos os dias." "Eu também estava pensando, que tal jantarmos juntos amanhã? Um jantar de verdade, não apenas conversas rápidas. Como um encontro. Como dois adultos que se importam um com o outro compartilhando uma refeição. Posso cozinhar aqui. Não sou uma chefe, mas me viro bem na cozinha. Seria perfeito." Na noite seguinte, Cláudia preparou um jantar simples, mas caprichado. Frango assado com legumes e arroz. Henrique trouxe uma sobremesa da confeitaria. "Há muito tempo não como uma comida caseira tão boa", disse ele. "Há muito tempo não cozinho para alguém especial", respondeu ela. "Sou alguém especial?" "Está se tornando." Durante o jantar, conversaram sobre muitos assuntos. Infância, sonhos, planos para o futuro. Cláudia descobriu que Henrique era mais simples do que imaginava, com gostos básicos e valores sólidos. "Posso fazer uma pergunta pessoal?", disse ela durante a sobremesa. "Claro. Por que seu casamento realmente acabou? Não acredito que foi só pela questão dos filhos." Henrique suspirou. "Helena é uma mulher ambiciosa, focada na carreira. Para ela, filhos representavam um obstáculo para seus objetivos profissionais. E para você? Para mim, família sempre foi prioridade. Queria construir algo duradouro, criar raízes." "Vocês tentaram chegar a um acordo?" "Tentamos. Ela sugeriu adiarmos por 5 anos. Depois foram mais 5. Percebi que ela nunca ia querer. Deve ter sido doloroso." "Foi. Mas hoje entendo que éramos incompatíveis em valores fundamentais." "E agora? Ainda quer ser pai?" "Mais do que nunca, especialmente depois de conhecer você." "Mesmo sabendo que o bebê não é seu?" "Cláudia, paternidade não é só biologia, é cuidado, proteção, amor. Se eu puder oferecer isso a uma criança, ela será minha filha ou filho de coração." As palavras de Henrique emocionaram Cláudia profundamente. "E se o Ricardo aparecer querendo direitos sobre a criança? Então lidaremos com isso quando acontecer. Juntos. Juntos, se você quiser. Se chegarmos a esse ponto em nossa relação." Naquela noite, pela primeira vez, eles se beijaram. Foi um beijo doce, cheio de promessas e esperanças. "Foi bom", disse ela quando se separaram. "Foi mais que bom", respondeu ele. "Foi perfeito." Nas semanas seguintes, a relação entre eles se aprofundou gradualmente. Henrique começou a jantar no apartamento quase todas as noites. Cláudia se sentia cada vez mais confortável em sua presença. Foi durante esse período que ela começou a sentir os primeiros movimentos do bebê. "Henrique", chamou ela uma tarde quando ele chegou do trabalho. "Sente aqui." Ela colocou a mão dele em sua barriga. Quando o bebê se mexeu, os olhos de Henrique se encheram de lágrimas. "É incrível", disse ele emocionado. "Quer conversar com ele?" "Posso?" "Claro." Henrique se ajoelhou na frente de Cláudia e falou suavemente com sua barriga. "Oi, pequenino. Sou o Henrique. Quero que saiba que você é muito amado e esperado. Sua mamãe é uma pessoa muito especial. E você tem muita sorte de tê-la." Cláudia chorou ouvindo as palavras dele. "Henrique." "Sim, eu te amo." Ele a olhou nos olhos por um longo momento. "Eu também te amo, Cláudia, mais do que pensava ser possível. Mesmo com toda essa situação complicada, especialmente por causa dela. Amor fácil qualquer um tem. Amor que supera obstáculos é o que vale a pena." Naquela noite, Henrique ficou no apartamento. Dormiram juntos pela primeira vez, apenas se abraçando, sentindo a proximidade e o carinho mútuos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando
agora continuando. Na manhã seguinte, foram despertados por batidas insistentes na porta. Quem pode ser a essa hora? Perguntou Cláudia, ainda sonolenta. Vou ver, disse Henrique, colocando uma camiseta. Quando abriu a porta, encontrou Ricardo acompanhado de uma mulher mais velha. Onde está Cláudia? Perguntou Ricardo agressivamente. Ricardo, como soube onde eu moro? Disse Cláudia, aparecendo atrás de Henrique. Esta é minha mãe, Dona Conceição, disse Ricardo, ignorando a pergunta. Ela veio conhecer a mãe do neto dela. Ricardo, eu já disse que... Cláudia, interrompeu Dona Conceição. Posso entrar? Preciso conversar com você. Henrique e Cláudia trocaram olhares. Não queriam criar uma cena no corredor. Podem entrar, disse Cláudia relutantemente. Dona Conceição, uma senhora de aproximadamente 60 anos, entrou e olhou o apartamento com curiosidade. Lugar bonito, comentou. Caro, imagino. Dona Conceição, disse Cláudia. O que a senhora quer? Quero conhecer a mulher que está carregando meu neto. O Ricardo não disse que me abandonou grávida? Disse. Também disse que se arrependeu e quer fazer as coisas certas agora. E também disse que encontrei alguém que me ajuda, né? Disse sim. E disse que você está sendo manipulada. Henrique, que havia ficado quieto até então, se manifestou. Dona Conceição, com todo o respeito, acho que essa conversa deveria ser entre você e Cláudia. Vou sair para dar privacidade. Não precisa, disse Cláudia, segurando o braço dele. Não tenho nada a esconder. Então é verdade que vocês estão morando juntos? Perguntou Dona Conceição. Ele me ofereceu um lugar para morar porque eu não tinha para onde ir quando saí do hospital. E em troca? Em troca de quê? Menina, não nasci ontem. Homem não faz caridade para mulher jovem e bonita sem querer algo em troca. Dona Conceição, disse Henrique calmamente, posso explicar minha perspectiva? Fale. Conheci Cláudia quando ela chegou ao hospital em estado crítico. Me sensibilizei com a situação dela e decidi ajudar. Por quê? Porque estava ao meu alcance fazer isso. E agora? Qual é a relação entre vocês? Estamos nos conhecendo, desenvolvendo sentimentos mútuos. Sentimentos ou conveniência? Dona Conceição, interveio Cláudia. Posso fazer uma pergunta à senhora? Faça. Onde a senhora estava quando seu filho me abandonou grávida? Quando eu não tinha o que comer, onde morar, quando não sabia se meu bebê ia sobreviver? Eu não sabia de nada disso. Claro que sabia. Ricardo contava tudo para a senhora. A senhora sabia que eu existia, que estava grávida e que ele havia me abandonado. Menina, A senhora não moveu um dedo para me ajudar. Nem sequer perguntou se eu estava bem. Agora que tem alguém cuidando de mim, aparece aqui questionando as intenções dele? Dona Conceição ficou visivelmente desconfortável. É diferente agora. Ricardo amadureceu. Amadureceu ou ficou com inveja? Cláudia, disse Ricardo, para de ser ingrata. Estamos aqui oferecendo uma família de verdade para você e meu filho. Família de verdade? Riu Cláudia amargamente. Onde estava essa família quando eu precisei? Você não nos procurou? Eu não devia ter que procurar. Vocês sabiam da situação. Cláudia, disse Henrique gentilmente, você não precisa se justificar para ninguém. Você não se meta nisso, disse Ricardo agressivamente. Não é problema seu. Se envolve Cláudia, é problema meu, sim. Problema seu por quê? Porque está transando com ela. Ricardo, gritou Cláudia. Já é isso que você quer saber? Disse Henrique, mantendo a calma. Minha relação com Cláudia está baseada em respeito, carinho e projeto de futuro conjunto. Projeto de futuro? Riu Ricardo. Cara, você está sendo usado. Ela só está com você porque você tem dinheiro. Ricardo, disse Cláudia, levantando-se da cadeira, você e sua mãe vão sair da minha casa agora. Sua casa? Provocou Ricardo. Esta casa é dele. Você não tem nada. Tenho dignidade, coisa que você perdeu há muito tempo. Cláudia, disse Dona Conceição, pense bem no que está fazendo. Este homem pode se cansar de você a qualquer momento, mas Ricardo é o pai do bebê. Isso nunca vai mudar. A senhora tem razão, respondeu Cláudia. Ricardo sempre será o pai biológico, mas paternidade de verdade é quem está presente, quem cuida,
quem protege. E você acha que este homem vai fazer isso? Não sei, admitiu Cláudia. Mas sei que Ricardo não fez quando teve a chance. Dona Conceição e Ricardo saíram sem conseguir convencer Cláudia. Depois que se foram, ela desabou no sofá. Desculpa você ter que passar por isso, disse ela para Henrique. Não se desculpe. Eles que deveriam se desculpar por terem abandonado você. Mas eles têm razão em uma coisa. Qual? Sobre eu não ter nada. Sobre estar dependendo de você. Cláudia, olha para mim, disse Henrique segurando seu rosto. Você tem muito. Tem caráter, tem força, tem um coração generoso. Tem muito mais que muita gente rica que conheço. Mas financeiramente, todo mundo depende de alguém ou de alguma coisa em algum momento da vida. Não há problema nenhum nisso. E se você se cansar de mim? E se você se cansar de mim? Eu perguntei primeiro. Cláudia, não posso prometer que nunca vou ter dúvidas ou medos, mas posso prometer que vou sempre ser honesto com você sobre meus sentimentos. É o suficiente para mim. Naquela noite, Cláudia teve dificuldades para dormir. As palavras de Dona Conceição ecoavam em sua mente. E se Henrique realmente se cansasse dela? E se estivesse sendo ingênua? Henrique percebeu sua inquietação. Está preocupada com o que eles disseram? Um pouco. Quer conversar sobre isso? Henrique, você nunca pensou que talvez esteja se envolvendo comigo para preencher um vazio em sua vida? Já pensei nisso, sim. E qual foi sua conclusão? Que talvez no início tenha sido isso, mas agora é muito mais. Como você sabe? Porque quando penso em futuro, não penso apenas no bebê. Penso em você, na mulher que você é, na pessoa que quero ao meu lado. E se o bebê fosse uma decepção para você de alguma forma? De que forma? Sei lá, se fosse difícil, se tivesse algum problema. Cláudia, bebês são sempre uma incógnita. Mesmo filhos biológicos podem ser diferentes do que esperamos. Mas este não é seu filho biológico. E daí? Amor de pai não depende de DNA. Como pode ter tanta certeza? Porque já amo este bebê. Desde o dia que senti ele se mexer na sua barriga, ele se tornou meu também. As palavras de Henrique tranquilizaram Cláudia. Ela se aconchegou em seus braços e finalmente conseguiu dormir. Nos meses seguintes, a gravidez progrediu bem. Cláudia e Henrique se tornaram cada vez mais próximos e cúmplices. Ele acompanhou todas as consultas pré-natais, montou o berço, ajudou a escolher roupinhas. Você tem certeza de que quer estar na sala de parto? Perguntou ela durante uma consulta médica. Tenho. Se você quiser que eu esteja lá. Quero. Mas é uma experiência intensa. Não é bonito como nos filmes. Cláudia, quero estar presente em todos os momentos importantes da vida da nossa família. Nossa família? Nossa, confirmou ele sorrindo. 2 semanas antes da data prevista para o parto, Cláudia começou a sentir contrações irregulares. Acho que está chegando a hora, disse ela uma manhã. Tem certeza? Não, mas as contrações estão mais frequentes. Henrique imediatamente a levou para o hospital. Após exame, confirmaram que ela estava em trabalho de parto inicial. Ainda vai demorar algumas horas, disse o obstetra. Pode caminhar, tomar banho morno, fazer coisas que a deixem confortável. Henrique, estou com medo, confessou Cláudia entre uma contração e outra. Medo de quê? De algo dar errado. De não ser uma boa mãe. De você se arrepender de ter se envolvido comigo. Cláudia, olha para mim, disse ele segurando suas mãos. Você vai ser uma mãe maravilhosa. E eu nunca vou me arrepender de te amar. Mesmo que seja difícil, mesmo que o bebê chore muito, que eu fique cansada, que nossa vida mude completamente. Especialmente por isso. Mudanças fazem parte da vida, e enfrentá-las com alguém que amamos é o que dá sentido a tudo. O trabalho de parto durou 12 horas. Henrique permaneceu ao lado de Cláudia todo o tempo, segurando sua mão, enxugando seu suor, oferecendo palavras de encorajamento. Está quase na hora, disse a enfermeira. Nas próximas contrações você vai fazer força. Consegue? Perguntou Henrique.
Consigo, respondeu Cláudia determinada. Às 15h30 de uma terça-feira ensolarada, Sofia Santos Mendes chegou ao mundo. Uma menina saudável de 3,2 quilos e 48 centímetros. Ela é perfeita, disse Henrique, com lágrimas nos olhos ao ver o bebê. Quer segurá-la? Perguntou a enfermeira. Posso? Henrique segurou Sofia nos braços, como se ela fosse feita de cristal. Oi, pequena princesa, sussurrou ele. Bem-vinda à nossa família. Cláudia observou a cena e sentiu seu coração transbordar de amor, não apenas por sua filha, mas pelo homem que a estava recebendo com tanto carinho. Henrique? Sim? Obrigada por estar aqui, por estar em nossas vidas. Obrigado por me permitir fazer parte desta família. Casa comigo? Perguntou ela impulsivamente. Henrique a olhou surpreso. Tem certeza? Absoluta. Quero construir uma família de verdade com você. Então sim, disse ele sorrindo. Claro que sim. Naquela noite, no quarto do hospital, os três formavam um quadro de família perfeita. Sofia dormia tranquilamente, Cláudia se recuperava do parto e Henrique não conseguia parar de sorrir. Posso fazer uma confissão, disse Cláudia. Claro. Quando você chegou naquele primeiro dia e autorizou meu atendimento, pensei que era só um médico fazendo o seu trabalho. E agora? Agora sei que foi o destino nos apresentando. Não acredito em destino, disse Henrique. Acredito em escolhas. E escolhi te amar desde o primeiro momento. Mesmo não me conhecendo. Especialmente por não te conhecer. Vi uma mulher corajosa lutando por sua filha. E soube que queria estar ao lado de alguém assim. E se eu tivesse recusado sua ajuda? Teria respeitado. Mas sempre me perguntaria, e se... Nunca mais vamos precisar nos perguntar e se, disse Cláudia. Daqui para frente, tudo será quando e como. 3 dias depois, eles receberam alta do hospital. Henrique havia preparado o apartamento com tudo o que um recém-nascido poderia precisar. Nossa casa está pronta para nossa princesa, disse ele carregando Sofia no bebê conforto. Quando chegaram ao apartamento, encontraram uma surpresa. Um berço novo no quarto, decorado com laços rosa e ursinhos de pelúcia. Quando você fez isso? Perguntou Cláudia emocionada. Ontem à noite, depois que você dormiu no hospital. Queria que Sofia chegasse em casa e encontrasse seu próprio espaço. Henrique, isso é lindo demais. Nas primeiras semanas de vida de Sofia, Henrique demonstrou uma dedicação que surpreendeu até mesmo Cláudia. Acordava durante a madrugada para ajudar com as mamadas. Trocava fraldas, cantava para a bebê dormir. Você é um pai natural, comentou Cláudia uma manhã, observando-o dar banho em Sofia. Estou aprendendo. É mais fácil do que imaginava. Não sente que ela não é biologicamente sua? Nunca. Desde o primeiro momento que a segurei, ela se tornou minha filha do coração. E se o Ricardo aparecer querendo direitos? Então conversaremos como adultos civilizados. Mas isso não mudará o fato de que somos uma família. A conversa sobre Ricardo se tornou realidade 2 semanas depois, quando ele apareceu no apartamento com uma notificação judicial. Estou pedindo direito de visitas, disse ele, entregando o papel a Henrique. Isso é com Cláudia, não comigo, respondeu Henrique calmamente. Ricardo, disse Cláudia pegando Sofia no colo, o que você quer exatamente? Quero conhecer minha filha. Tenho direitos. Direitos que você abdicou quando me abandonou. Isso não apaga o fato de que sou o pai. Pai biológico, corrigiu Cláudia. Pai de verdade é quem cuida, protege, ama. E você acha que este cara vai continuar fazendo isso quando a novidade passar? Não sei, admitiu ela, mas sei que você não fez quando devia. Cláudia, disse Henrique, se ele quer conhecer Sofia, talvez seja melhor resolver isso de forma amigável. Como assim? Podemos estabelecer um regime de visitas supervisionadas. Você controla quando, onde e como. Você toparia isso? Perguntou ela surpresa. Se for importante para você e para Sofia, sim. Por quê? Porque não tenho medo da verdade. Se ele for um pai melhor que eu, Sofia merece ter isso. Se não for, isso ficará claro com o tempo. A atitude madura de Henrique impressionou tanto Cláudia quanto Ricardo. Está bem,
disse Cláudia. 2 horas por semana aqui no apartamento, comigo presente. Combinado, concordou Ricardo, claramente surpreso com a proposta. As primeiras visitas foram tensas, mas gradualmente todos se acostumaram com a situação. Ricardo demonstrava carinho genuíno por Sofia, mas ficava claro que não tinha experiência nem paciência para cuidados prolongados. É mais difícil do que eu pensava, confessou ele após uma tarde particularmente difícil, onde Sofia chorou muito. É mesmo, concordou Henrique. Mas vale a pena. Você realmente ama esta menina como se fosse sua, né? Amo. Mais a cada dia. E não se incomoda que ela não seja sua biologicamente? Ricardo, paternidade não é sobre DNA. É sobre presença, cuidado, amor incondicional. Você é um cara legal, admitiu Ricardo. Mais legal do que eu merecia encontrar. Todos merecemos segundas chances, até você. Com o tempo, Ricardo começou a aceitar a realidade da situação. Via que Sofia era amada e bem cuidada, que Cláudia era feliz, que Henrique era um pai dedicado. Clau, disse ele numa das últimas visitas, quero que saiba que não vou mais incomodar vocês. Como assim? Vocês formam uma família de verdade. Sofia tem um pai que a ama. Não vou mais disputar isso. E suas visitas? Vou continuar visitando ela de vez em quando, se vocês permitirem, mas não como pai brigando por direitos. Como, sei lá, como um tio que se importa com ela. Tem certeza disso? Tenho. E quero pedir desculpa por ter abandonado você, por ter sido egoísta, por ter tentado atrapalhar sua felicidade. Ricardo, deixa eu terminar. Você merece ser feliz, merece alguém que te valorize. E o Henrique claramente faz isso. Obrigada, disse Cláudia emocionada. Significa muito ouvir isso de você. Cuida bem dela, disse Ricardo para Henrique. Das duas. Sempre, prometeu Henrique. Meses se passaram. Sofia crescia saudável e alegre. Henrique e Cláudia oficializaram a união em uma cerimônia simples, apenas com alguns amigos próximos, e Dulce, que se tornou como uma avó para Sofia. Nunca pensei que seria tão feliz, disse Cláudia durante a pequena festa de casamento. Nem eu, respondeu Henrique. Você e Sofia deram sentido à minha vida. E você deu esperança à nossa. 2 anos depois, eles decidiram ter outro filho, um menino que chamaram de Gabriel, em homenagem ao nome que Cláudia havia escolhido originalmente. Agora nossa família está completa, disse Henrique segurando Gabriel nos braços, enquanto Sofia brincava no chão. Está mesmo, concordou Cláudia. Quem diria que tudo começou com uma visita de emergência ao hospital? O melhor de tudo é que foi real. Não foi só gratidão ou conveniência, foi amor verdadeiro. Como você sabe? Porque se fosse só gratidão, teria acabado quando você se estabeleceu. Se fosse conveniência, não resistiria às dificuldades. Mas amor verdadeiro, esse só cresce com o tempo. E cresce mesmo, disse Cláudia sorrindo. A cada dia te amo mais. Anos mais tarde, quando Sofia já tinha idade para entender, Cláudia contou para ela a história de como conheceu Henrique. Então o papai te salvou? Perguntou Sofia curiosa. Não, respondeu Cláudia. Nós nos salvamos mutuamente. Como assim? Eu estava precisando de ajuda médica e financeira. Ele estava precisando de uma família para amar. Encontramo-nos no momento certo. E vocês viveram felizes para sempre? Estamos vivendo felizes, corrigiu Cláudia. Para sempre é construído um dia de cada vez. Sofia cresceu sabendo que Ricardo era seu pai biológico, mas chamando Henrique de pai. Nunca houve confusão ou conflito sobre isso. Era simplesmente a realidade da família dela. Sofia, disse Henrique quando ela completou 10 anos, quero que saiba que você foi o primeiro grande amor da minha vida. Mesmo antes de nascer, já a amava. Eu também te amo, papai. E agradeço por ter cuidado da mamãe quando ela precisou. Foi um privilégio. Papai? Sim? A mamãe disse que vocês se conheceram no hospital. É verdade que ela chegou lá chorando e pedindo ajuda? É verdade. E o senhor ajudou mesmo sem conhecer ela? Ajudei. Por quê?
Porque às vezes na vida encontramos pessoas que precisam de nós no exato momento em que nós também precisamos delas. Vocês precisavam um do outro? Muito. Sua mãe precisava de proteção e cuidado. Eu precisava de uma família para amar. E agora? Agora temos tudo isso e muito mais. No 10º aniversário de casamento de Henrique e Cláudia, eles organizaram uma festa para renovar os votos. Sofia, agora com 12 anos, e Gabriel, com 8, participaram da cerimônia como padrinhos. Henrique, disse Cláudia durante os votos, há 12 anos você me salvou de uma situação desesperadora, mas só hoje entendo que quem mais se beneficiou com nosso encontro foi eu, porque ganhei um companheiro, um amigo, um amor verdadeiro. Cláudia, respondeu Henrique, você chegou à minha vida como uma paciente em emergência, mas se tornou minha cura para uma solidão que nem sabia que tinha. Promete continuar me amando mesmo quando eu ficar velha e chata? Prometo. E você promete continuar me amando mesmo quando eu ficar careca e ranzinza? Prometo, disse ela rindo. Então estamos casados de novo. Oficialmente e para sempre. A festa durou até tarde. Dulce, agora com 77 anos, mas ainda lúcida e perspicaz, se aproximou do casal no final da noite. Menina, disse ela para Cláudia, lembra quando você estava com medo de aceitar a felicidade? Lembro. E o que eu disse? Que amor verdadeiro não vem com garantias, mas vale a pena o risco. Ainda acredita nisso? Mais do que nunca. E você, menino, disse para Henrique, lembra quando achou que talvez estivesse confundindo seus próprios desejos com amor genuíno? Lembro. E descobriu o quê? Que o amor genuíno inclui nossos desejos mais profundos, mas os transforma em algo maior. Vocês dois aprenderam a lição mais importante da vida, disse Dulce sorrindo. Qual? Perguntaram em coro. Que às vezes a pessoa que pensamos que estamos salvando é quem acaba nos salvando. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Henrique e Cláudia ficaram sozinhos no quintal observando as estrelas. Tem algum arrependimento? Perguntou ela. Nenhum. E você? Nenhum. Nem mesmo dos momentos difíceis. Por quê? Porque os momentos difíceis nos trouxeram até aqui. Se qualquer coisa tivesse sido diferente, talvez nunca nos encontrássemos. Você acredita mesmo que era destino? Acredito que era possibilidade e que fizemos as escolhas certas para transformar possibilidade em realidade. Quais foram as escolhas certas? Sua escolha de me ajudar mesmo sem me conhecer. Minha escolha de confiar mesmo tendo medo. Nossa escolha de lutar pelo amor mesmo quando parecia complicado demais. E se tivéssemos feito escolhas diferentes? Então estaríamos tendo conversas diferentes, com pessoas diferentes, mas não estaríamos aqui juntos, felizes. Não, concordou Henrique. Definitivamente não estaríamos. Henrique? Sim. Obrigada por ter sido corajoso naquele primeiro dia. Obrigado por ter sido corajosa todos os dias desde então. Somos uma boa equipe. A melhor. Sofia apareceu na porta da casa, ainda em seu vestido de festa. Papai e mamãe, vocês vão ficar aí fora até tarde? Por quê, filha? Perguntou Henrique. Porque o Gabriel está falando no sono e queria que vocês dessem boa noite para ele. Claro, disse Cláudia levantando-se. Vamos lá. Enquanto caminhavam de volta para casa, Sofia pegou na mão dos dois. Papai, mamãe, posso falar uma coisa? Claro, amor. Eu sou muito grata por vocês terem se encontrado. Por quê? Porque se não tivessem se encontrado, eu não teria a família mais feliz do mundo. Henrique e Cláudia se entreolharam por cima da cabeça da filha. Nós também somos gratos, disse Henrique. Muito gratos, completou Cláudia. Entraram em casa juntos, uma família construída não pelo acaso, mas pelas escolhas corajosas de duas pessoas que ousaram acreditar que o amor pode nascer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Henrique encontrou Cláudia organizando as fotos da festa. Pensando em alguma coisa? Pensando em como nossa história poderia ser diferente se qualquer uma de nossas escolhas tivesse sido outra. E que conclusão chegou? Que não importa, porque não foi diferente.
Foi exatamente como deveria ser. Mesmo com todo o sofrimento do começo, especialmente por causa dele, o sofrimento nos ensinou a valorizar a felicidade. Você realmente acredita nisso? Acredito. E acredito que nossa história ainda está sendo escrita. Como assim? Temos mais anos pela frente para amarmos um ao outro, para criarmos nossos filhos, para enfrentarmos novos desafios juntos. Que tipo de desafios? Não sei, mas sei que qualquer coisa que vier, vamos enfrentar como sempre fizemos. Unidos, honestos um com o outro, priorizando nossa família. E se chegarem momentos difíceis novamente? Então vamos nos lembrar de onde começamos e de quanto caminhamos. E vamos continuar caminhando. Cláudia, sim, eu te amo mais a cada dia. Eu também te amo, e sempre vou amar. Como pode ter tanta certeza? Porque nosso amor foi testado desde o primeiro dia. Passou por desconfiança, medo, julgamentos alheios, complicações familiares, e só cresceu. Verdade. Se sobreviveu a tudo isso, pode sobreviver a qualquer coisa. Naquela noite, eles dormiram abraçados como faziam todas as noites há 12 anos. Mas desta vez havia algo diferente no ar. A sensação de missão cumprida, de ciclo completado, de história bem contada. Porque às vezes a vida nos apresenta pessoas certas nos momentos certos. E quando temos a coragem de fazer as escolhas certas, escrevemos histórias que valem a pena ser contadas. A história de Henrique e Cláudia prova que o amor verdadeiro pode nascer das situações mais improváveis, crescer nas circunstâncias mais difíceis e durar mesmo quando todos acham que é impossível. Prova também que família não é apenas sangue, é escolha, é cuidado, é estar presente nos momentos que importam, e que às vezes, quando pensamos que estamos salvando alguém, descobrimos que fomos nós que acabamos sendo salvos. Fim da história. Agora me conta o que você achou da história e de onde nos vê. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Cláudia tomou a decisão certa ao confiar no Henrique? Adoraria ler sua opinião. Muito obrigada pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.